Mas eu tenho uma questão aqui que é outra coisa que o pessoal fala também, que os padres não casam porque para não ter herança, para não ter divisão de bens e não sei o quê. O que vocês têm a falar sobre isso? Eu vou falar do ponto de vista teológico e eu peço para o Lucas falar do ponto de vista histórico. E também sobre a grande riqueza, né, do Vaticano, da igreja. Essa questão do celibato clerical, Vilela, primeiro que é uma grande tolice dizer que no padre não casa por causa de herança, porque como se o bem da igreja fosse necessariamente do padre, né? Não, uma coisa é o CNPJ, outra coisa é o CPF. É uma grande tolice dizer isso, mas teologicamente falando, a gente tem 3 grandes exemplos nas escrituras de celibatários: João Batista, Paulo e o Senhor Jesus. O último profeta, João Batista, o grande apóstolo Paulo e Jesus. Os 3 eram celibatários. E Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 7 que aquele que é celibatário tem mais dedicação às coisas do Senhor. E ele orienta que aqueles que quiserem servir plenamente a Deus, que sejam celibatários. De tal modo, Vilela, que é uma prática antiquíssima da igreja cristã ter nos seus sacerdotes o celibato, para que ele possa se dedicar plenamente à obra do ministério e se amoldar plenamente a Cristo, que não se casou. Mas há exemplos de padres casados na antiguidade? Sim, há exemplos de padres casados na antiguidade. Porém, primeiro que o celibato clerical não é um dogma, é uma disciplina. É uma disciplina da Igreja Latina. Existem outras igrejas católicas, submissas ao Papa, inclusive, cujos padres podem se casar. Mas quando a gente pensa na questão prática da coisa, o celibato clerical é um dom de Deus para a paróquia local. A minha esposa, uma vez, ela disse uma frase que eu achei muito interessante. Ela disse assim: o marido tem a missão de levar a família para o céu. O padre tem a missão de levar a paróquia para o céu. Ter as duas missões ao mesmo tempo deve ser muito difícil. Então é uma questão de ordem prática, uma questão de ordem também escatológica, porque na vida do padre aponta-se para a realidade última do céu, onde o Senhor Jesus diz: não se casam nem se dão em casamento. E aqui eu vou falar uma coisa, não é opinião do Eduardo, é estatística. A Lifeway Research, lá nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e há um percentual altíssimo de esposas de pastor frustradas pelos seus maridos serem pastores, porque eles não conseguem dedicar-se ao rebanho e à família com equilíbrio. Porque você é pastor 24 horas. Né? Eu, quando eu era pastor, eu já fui resolver briga de casal 10 horas da noite no dia 31 de dezembro. Deixei minha família e fui na casa de um casal que estava se estapeando. Eu, como pastor, eles eram da minha igreja, eu fui lá separar a briga, 10 horas da noite do dia 31 de dezembro. Como que eu ia dizer? Ficou aborrecida, mas ela entendeu na época, né? Então tomou uns tapas. Né? Agora a briga vai ser aqui. Agora a briga é aqui. Então, assim, é uma questão de ordem prática, é uma questão de ordem teológica, porque São Paulo aconselha. Então, o que a Igreja Católica faz quando ela estabelece o celibato? Ela segue o conselho de São Paulo. Não é uma determinação de São Paulo, mas é um conselho. Ora, será que um conselho do apóstolo Paulo não deveria ser seguido? São Paulo aconselha: sugiro que vocês permaneçam como eu estou, porque o casado tem que cuidar das coisas da esposa, das coisas desse mundo, em como agradar a esposa. Olha que bonito. O homem casado tem que aprender a agradar a esposa. O homem solteiro pode se dedicar às coisas de Deus, em como agradar a Deus. Então é um conselho de São Paulo, o celibato, para que aqueles que servem como sacerdotes se dediquem plenamente ao rebanho. Então, de novo, João Batista, Jesus e Paulo, os 3 eram celibatários. São Paulo sugere o celibato. Para um pastoreio mais efetivo de uma comunidade, o celibato é uma grande bênção. É uma tolice dizer que é negócio de herança, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um funcionário de uma empresa não tem direito aos bens da empresa. Ele tem o salário dele, a remuneração dele. Mas tem também
um desenvolvimento dessa disciplina ao longo dos séculos. Repito, não é um dogma, é uma disciplina, e é uma disciplina benéfica para a igreja, para o rebanho, é uma configuração do padre a Cristo, que foi celibatário, porque ele tinha uma única missão: salvar a humanidade. O padre se configura a essa missão única de salvar, se não a humanidade, pelo menos a sua paróquia. O Lucas pode tratar das questões históricas. Bom, o celibato, como o Eduardo brilhantemente disse, não é uma instituição, não é algo dogmaticamente instituído na igreja. E nem pode ser. Nem poderia ser, é uma disciplina. Uma disciplina que foi se consolidando, né? No começo era um conselho, e que foi ao longo do tempo, na igreja latina, na igreja do ocidente, se convertendo em regra. Dizem, como você colocou, que a igreja teria instituído o celibato para garantir que os bens eclesiásticos não fossem transmitidos a eventuais herdeiros dos padres ou dos bispos. Se assume tal tese, é de se esperar que o momento em que o celibato ele foi instituído como uma obrigatoriedade, pelo menos na primeira vez, a igreja já fosse provida de consideráveis bens imóveis, né? Sim, porque se essa foi a razão pela qual o celibato foi instituído, obviamente, se nós vasculhássemos a história para tentar achar quando o celibato foi instituído, era de se esperar que a igreja fosse provida de muitos bens. Só que a primeira menção, a primeira definição disciplinar definindo que um sacerdote não se poderia casar é de um concílio regional espanhol, Elvira, né? chamado Concílio ou Sínodo de Elvira, do começo do século IV, no momento em que a igreja estava saindo da era das perseguições romanas. Não tinha bem nenhum. Que bens a igreja poderia ter, sendo que todos os bens que ela eventualmente havia amealhado até então foram arrancados na perseguição de Diocleciano? A igreja não tinha bens. O celibato, isso foi uma definição para certas igrejas espanholas, não foi uma definição universal na igreja. Não há um momento histórico exato em que a igreja disse: doravante, de agora em diante, padres não casam. Não. Foi uma tradição que foi se consolidando por essas razões teológicas e tantas outras, e por razões pastorais também. Vejam, quando o Império Romano caiu, ou antes mesmo, no processo de decomposição do Império Romano do Ocidente, os bispos, em razão da autoridade espiritual que eram dotados, os bispos da época de Santo Agostinho, os bispos, em razão da autoridade espiritual que eram dotados, eles, enquanto as autoridades romanas, em razão daquele período de decomposição, debandavam, fugiam, não tinham mais condição de tratar dos assuntos mais pueris, mais simples dos seus súditos, seja a defesa da cidade ou a administração da justiça, eram os bispos e as autoridades eclesiásticas, padres, enfim, que eram chamados a tratar de todos os problemas da comunidade. Não porque eles procuraram, mas porque a situação exigia. Então vejam, né, a essa altura, os bispos e os padres não apenas tinham funções espirituais, mas em razão das circunstâncias, enquanto os bárbaros invadiam, enquanto os bárbaros se assentavam, enquanto o mundo antigo colapsava, as autoridades eclesiásticas eram chamadas a assumir as rédeas do mundo porque não tinha quem assumisse. Era natural que em uma situação dessa, e no dia seguinte, no momento seguinte, esses bárbaros que se estabeleceram no Império Romano precisavam ser convertidos, ou seja, os eclesiásticos, ainda além de governar o seu povo, tinha também que trazer essa multidão furiosa para a fé católica. Era óbvio que era mais adequado para a própria condição de um eclesiástico, de um bispo, de um padre católico, que ele não constituísse família. E progressivamente nós vemos vários concílios merovingios do século VI, do século VII, depois sínodos regionais, papais, progressivamente o celibato se impondo ante a necessidade da função sacerdotal.
E qual é o momento em que, bom, aí de fato não, dali em diante não há mais possibilidade de padre casado no Ocidente? É na reforma do século XI. Por quê? O século X, eu fiz até alusão aqui, no século X a igreja passou por uma crise moral interna muito grande. Alguns papas, não muitos, como se diz, os papas do século de Ferro, 2 pelo menos, Sérgio III e João XII, que tinham vidas dissolutas, bispos com mulheres e filhos, enfim. Uma situação que levava a todo tipo de descalabro no exercício das funções sacerdotais. Os papas, principalmente os papas desde depois da eleição de São Leão IX, Alexandre II, Nicolau II, São Gregório VII, Urbano II, perceberam que o nicolaísmo, tal como era chamado o casamento de padres e a fornicação dos sacerdotes, era extremamente prejudicial para a igreja e decidiram, bom, daqui em diante não dá mais. Daqui em diante, essa tradição que foi se consolidando desde o começo do século IV, que era o celibato, de agora em diante não há mais possibilidade. Dentro da igreja católica, pelo menos na latina, na época não existiam ritos orientais fiéis a Roma, nesse momento pelo menos, que doravante não há mais a possibilidade de padres casados. A questão dos bens da igreja, né, a instituição do celibato para que os bens da igreja não fossem transmitidos a eventuais sucessores sanguíneos, né, das autoridades eclesiásticas é uma tolice. Como o Eduardo falou, o bem que determinada diocese possuía, recebia, um mosteiro, um convento, pertencia ao convento, ao mosteiro, à diocese, não àquele que ocupava. O bispo não tem a possibilidade de depauperar, mesmo hoje, ele não tem a possibilidade de depauperar os bens da diocese. Claro, se é transmissível a herdeiros, é óbvio que em vida a pessoa teria liberdade de dispor do bem como ele bem entender, mas não era assim. É bem da igreja, e a autoridade eclesiástica é a administradora daquele bem. Então, dizer que o celibato foi instituído para impedir a fragmentação entre herdeiros dos bens da igreja Isso é invenção inglesa, isso é invenção iluminista inglesa do século XVIII. Se nós rastrearmos a origem dessas ideias, isso foi disseminado entre os anglicanos no século XVIII. Entendi.